capítulo 11, vamos ler do verso 17 ao verso 34. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. Estarei lendo o primeiro, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Aleluia, Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Deus querido, a Tua palavra foi lida, aplica a Tua palavra em nossas vidas e nossos corações, Senhor. Nos ensina e nos capacita em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, nesta Santa Ceia eu quero meditar com os irmãos exatamente sobre o título. O que a Santa Ceia nos ensina hoje? Esses simbolismos, irmãos. A Santa Ceia, esse simbolismo. O pão e o cálice simbolizando exatamente o corpo e o sangue do Senhor. Então nós temos aí o pão simbolizando o corpo partido do Senhor Jesus Cristo. E o cálice simbolizando o sangue derramado do Senhor na cruz do Calvário. O que esse simbolismo nos ensina para nós hoje cristãos? Nos ensina muita coisa, irmãos. Primeiro, o pão nos aponta para a encarnação física do Senhor Jesus Cristo. Quando eu pego o pão, é feito de trigo, é feito de cevada. Mas o pão nos aponta exatamente para o quê? Para a encarnação física do Senhor Jesus Cristo. É a encarnação física. Eu estou pegando o pão, eu estou vendo o corpo do Senhor partido por mim na cruz do Calvário. A questão é essa. Então o pão apresenta para mim algo sobrenatural. Então não é simplesmente mais um pão. Eu sei que é simbólico. Não é consubstanciação como a questão da igreja luterana de outras igrejas. E não é também
transubstanciação como a Igreja Católica Romana, mas é exatamente simbólico espiritual. É Jesus presente espiritualmente nos elementos. Então o que é isso? Quando eu pego o pão, está apontando para mim o quê? O corpo do Senhor Jesus Cristo partido na cruz do Calvário. Então a Bíblia diz, Paulo escrevendo aqui no verso 24, diz, e tendo dado graças, partiu e diz, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então eu estou comendo o pão, simbolicamente apresentando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então eu estou vendo o quê? O corpo partido do Senhor Jesus Cristo por mim. Então o pão apresenta o quê? O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário em favor da libertação da minha alma. Eu pego o pão e vou olhar para o pão e vou lembrar do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário em favor da minha alma. Ah, pastor, mas isso aí é mistificar a Santa Ceia. Não, senhor e não, senhora. É fazer a Santa Ceia como ordenou a palavra de Deus e como ordena a palavra de Deus, como Jesus instituiu e como os apóstolos instituíram. Acontece o seguinte, é que falsificaram a Santa Ceia do Senhor. Hoje nós não olhamos mais para o pão partido, que exatamente nos apresenta o sofrimento de Cristo por nós na cruz do Calvário, como nós lemos aqui em Isaías 53. Ele foi ferido, ele foi moído, ele sofreu as transgressões de nós pecadores transgressores, ele sofreu como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Por que isso, irmãos? Pelo amor da minha e da tua alma. O pão também nos apresenta o quê? A substituição. O que é isso? É o corpo que foi ferido na cruz, quando deveria o meu corpo ser ferido na cruz. Mas Jesus fez a substituição. Ele entregou seu corpo em favor do nosso corpo. O seu corpo foi ferido para que o nosso corpo fosse protegido da ira de Deus. E aparece uma bênção e diz, mas eu não tenho nada a ver com isso. Jesus substituiu a mim porque quis. Não, porque ele te amou e comprou a tua alma. A questão é essa. Só que nós olhamos para o pão, só que ainda tem pessoas que reclamam. Ô pão duro, ô pão amargo, ô pão não sei o quê. Filho, você está reclamando do corpo de Cristo. Simplesmente isso. Santa Ceia é simbólico, mas é um simbolismo espiritual que aponta para uma verdade. E essa verdade não sou eu que instituí, não. Não é a igreja que instituiu, não. Essa verdade quem mandou foi ele. Ele que é o dono da igreja, ele que é o cabeça da igreja. E agora? E agora como é que fica? Eu pego o pão e fico ainda reclamando. Outra coisa, irmãos, que o pão nos apresenta. O pão nos apresenta Jesus Cristo presente conosco hoje. Porque quando eu pego pão, eu vou lembrar do corpo e vou ver Jesus Cristo presente corporeamente no nosso culto. Pastor, mas que misticismo é esse? Isso não é misticismo, não. Isso é uma realidade. Porque ele diz aqui, olha aqui, ó. E tendo dado graças partido, diz, tomai e comer. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Em João capítulo 6, ele falou assim. Aquele que não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então o que é isso, pastor? É exatamente, eu vejo pelos olhos da fé, Jesus Cristo presente exatamente nessa ação, exatamente nesse trabalhar de Deus sobrenatural, através do Espírito Santo. O Senhor presente literalmente nesse ato que nós estamos fazendo. Só que a presença de Jesus Cristo hoje, irmãos, não impactua mais ninguém não, viu? Pastor pode falar 500 vezes que Jesus está presente, ninguém está nem aí. Agora se falar que tem um anjo de fogo com a espada de fogo, ah, meu amigo, aguenta, hein? Irmãos, Jesus Cristo é o Salvador das nossas almas. E você queira ou não, Ele está presente espiritualmente conosco. Ele está presente. Outra coisa que o pão nos apresenta, é exatamente apresenta através do corpo de Cristo,
a libertação dos nossos pecados. Nós vamos comer o pão e beber o cálice, porque nós estamos libertos dos pecados, que Jesus na cruz do Calvário, ele pagou o preço do nosso pecado. Outra coisa que o pão nos apresenta hoje, é que através do corpo partido de Cristo na cruz do Calvário, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, que todo documento que Satanás tinha das tuas transgressões, ele cravou na cruz e nos libertou da maldição do capeta. Você olha para o pão e diz assim, Senhor, o Senhor me libertou do poder das trevas e me trouxe para o reino da luz, exatamente como eu estou aqui agora participando agora. Irmãos, como isso é importante, irmãos. Como isso tem que ser vivenciado em nossas vidas. Outra coisa que o pão nos apresenta é que Jesus livrou exatamente do mundo mal e nos colocou exatamente no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor, como diz Deus. Mas, irmãos, a pessoa pega o pão, mas nem se lembra de Jesus Cristo. Quando você pegar o pão, comece a falar assim, está aqui apresentando o Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo que sofreu, padeceu por mim, comprou a minha alma, me libertou e estou aqui hoje glorificando e exaltando o nome dele. Então o pão nos apresenta tudo isso. Agora o que o vinho nos apresenta? O vinho nos aponta para a morte sacrificial de Cristo, o sangue derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o vinho nos aponta para o quê? Exatamente, o vinho nos aponta para a morte sacrificial de Cristo. Então quando eu pego o cálice, eu vou ver aqui o verso 25 agora. Semelhantemente também depois Ceará tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então eu quando pego o cálice, eu vou lembrar da aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado por nós na cruz do Calvário. Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. A nova aliança. O que é uma aliança? É um pacto. Deus, o Senhor Jesus Cristo, não quebra o pacto. Mas toda vez que você pega o cálice do Senhor e que você vai ingerir, você está renovando a sua aliança de fidelidade para com Deus. Senhor, eu estou pronto para ingerir esse cálice, simbolizando o teu sangue derramado por mim, porque eu quero renovar a minha aliança com o Senhor, porque a aliança de Deus é eterna. Agora a nossa quebra todo dia. Mas Deus renova a sua aliança conosco todos os meses. E Ele nos convida para renovar a sua aliança. Renovar a aliança com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não renovarmos a aliança do Senhor, aquilo que Paulo diz aqui, olha, porque existe muita gente doente, enferma, porque não sabe o que está fazendo. Toma Santa Ceia sem saber o que está fazendo. Mas quando nós somos aptos para participar da Santa Ceia, nós somos renovados. Então, o vinho também nos aponta, nos apresenta a morte sacrificial expiatória de Cristo. Por quê? Quando se fala expiação, fala de derramamento de sangue. Às vezes eu fico pensando, Hebreus capítulo 7, 8, 9, 10, como fala de sangue. E chega um ponto lá que o escritor fala assim, que Moisés pegou o sangue da novilha e aspergiu sobre o altar, aspergiu sobre os móveis do altar, aspergiu sobre o povo. Você dá a impressão que ele pegou exatamente um negócio que nem uma brocha de pintar, antigamente tinha aquela brocha de pintar, e pegou assim e jogava exatamente em cima do povo. Irmãos, o sangue do Senhor Jesus Cristo foi aspergido na cruz do Calvário, e aquele sangue até hoje fala. Até hoje cura. Pastor, mas não estou vendo sangue nenhum. Você não vê. Só que tem um detalhe. O sangue de Cristo, como diz Hebreus 9,14, purifica a nossa consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. É o sangue que fala. É o sangue que faz. É o sangue que age. Mas nós, irmãos, muitas vezes,
Nós pegamos o cálice e simplesmente ingerimos. Pastor, não para de falar mais, eu quero logo engolir, logo quero acabar para ir embora. Não, irmãos, lembre-se da morte sacrificial de Cristo, da morte expiatória de Cristo. Outra coisa que o vinho nos apresenta o sangue de Cristo como preço pago da nossa redenção. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala exatamente desse preço que foi pago. E Pedro chega ao extremo de dizer assim: olha, não fostes comprado com prata e com ouro, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. Irmãos, isso quer dizer o seguinte: ouro e prata não pagariam os nossos pecados, mas o sangue de Cristo pagou. Não devemos mais nada para o capeta. Estamos isentos da culpa e Deus nos aceita através do sangue de Cristo. Mas nós esquecemos disso, irmãos. Nós esquecemos disso. Se torna uma coisa tão tradicional, tão mecânica, que as pessoas esquecem disso. Outra coisa que o vinho apresenta exatamente, sabe o quê? A garantia da nossa redenção. Jesus disse aqui, olha: e todas as que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes, comer este pão, beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Então o vinho também nos apresenta a garantia da nossa redenção. Por quê, irmãos? Porque a aliança perpétua entre Deus e os homens. A Santa Ceia é um memorial simbólico e espiritual, mas é o que também? É uma aliança confirmada perpétua entre Deus e os homens. Deus faz a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa. E tem um detalhe: é tão bonito colocar no carro lá: Deus é fiel, Deus é justiça. Eu, quando olho, falo assim: rapaz, é verdade. E nós? Você não precisa nem colocar no carro, não. Isso aí está escrito na Bíblia milhares de vezes. Que Deus é fiel, que Deus é justiça, que Deus é bondade, que Deus é misericórdia, que Deus é salvador. Mas eu quero saber, pessoa, o que eu acho disso tudo? O que eu faço em favor disso tudo? Então o vinho nos apresenta exatamente essa aliança perpétua entre Deus e os homens. Por que isso, irmãos? Porque o vinho apresenta a aliança confirmada de uma vez por todas. Está consumado, foi feito e acabou. Diante disso tudo, irmãos, o pão e o vinho nos apresentam nossa ressurreição e o reino vindouro. Verso 26, deixa bem claro: porque todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Então vamos ver, a Santa Ceia apresenta, primeiro, nosso passado, quem eu era, quem você era, o que nós éramos no passado. Primeira coisa que a Santa Ceia nos apresenta: o que nós éramos no passado, que precisamos de um sangue poderoso, de um sangue que tem um preço incalculável para pagar exatamente o preço do meu pecado. Preciso de um substituto, preciso de alguém que morreu em meu lugar. A Santa Ceia me apresenta isso. Primeiro, o meu passado. Segundo, o que a Santa Ceia me apresenta é o meu estado. Examine-se o homem a si mesmo e come e beba. Segundo lugar, apresenta o meu estado. Como é que eu estou? Quando eu pego o pão e pego o cálice, a Santa Ceia apresenta o meu estado. Pastor, mas a minha consciência não me condena. Eu sei disso. Tem um monte de gente que mata e rouba, não tem, a consciência não condena. Isso é normal. Agora, quando a pessoa é espiritual, a consciência condena se ele fez alguma coisa errada. Se ele é uma pessoa que está aos pés do Senhor, a consciência vai condenar ele. Vai, quando ele pegar o corpo e o cálice, meu filho, a consciência do camarada vai tremer diante da realidade. Vai tremer diante da realidade. O camarada pode ser machão como for, né? Quando nós fomos lá em Ribeirão Pires, lá naquela reunião da audiência da chácara presbitério lá, tem outro setor lá próximo, lá onde faz julgamento dos condenados lá. Daqui a pouco sai o camarada gemado, chorando, mãe chorando, que mãe chora mesmo, né? O filho foi condenado, e o camarada chorando. Lá todo mundo chora, né? Diante da condenação todo mundo chora. Agora, aqui você tem que chorar pela absolvição que Cristo te deu.
Aqui não é lágrima de dor, é lágrimas de alegria. Eu pego o pão, xaramanária, subicanta lá. Aleluia! Eu pego o pão e estou feliz porque fui absolvido. Estou olhando e falo, Senhor, o Senhor comprou a minha vida. O Senhor pagou o preço da minha vida. Eu pego o cálice e falo, Senhor, o Senhor derramou o seu sangue por mim. O Senhor pagou o que eu não merecia. Pastor, mas o senhor pode não valer nada, mas eu tenho um valor tremendo. É verdade, para Deus nós valemos mais que o mundo todo. Mas diante de Deus nenhum de nós valemos nada, porque a nossa justiça, diz o profeta, que não passa de trapo de imundícia. Mas agora pelo precioso sangue de Cristo, Deus te fez filho e filha dele. Aleluia, irmãos. A Santa Ceia apresenta o nosso passado, apresenta o nosso estado hoje, como é que eu estou, como é que você está para participar da Santa Ceia. Mas também apresenta o nosso futuro, diz aqui o verso 26, porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor, até que venha. Ai, irmãos, futuro, irmãos, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, 7. Capítulo 6, verso 7. Não se deixa zombar, não zomba não. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O que você plantar hoje para colher no futuro, você vai colher. Deixa eu falar uma coisa, não adianta você plantar, veja bem, milho e querer colher abóbora não, que você não vai colher abóbora não, vai colher milho. Não adianta você plantar abóbora e querer colher trigo, você não vai colher trigo não. Você vai colher o que você plantar. Pega a Santa Ceia, analise o seu passado, analise o seu presente e vê qual vai ser o seu futuro. Por isso que Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo e come e beba. Eu vejo da onde eu saí, aonde eu estou e para onde eu vou. Irmãos, a Bíblia nos diz que para onde nós vamos não existe palavras, como disse o Walter ontem. A Bíblia diz, João quando teve a visão falou assim, ó, as ruas são de ouro, os rios são de ouro, de cristal, tudo isso aí, não tinha outra coisa para considerar. Agora também tem um detalhe, a Santa Ceia mostra o nosso passado, o nosso presente e mostra o futuro, o céu preparado. Mas também mostra a nossa condenação para a eternidade distante de Deus. Examine-se o homem a si mesmo e come e beba desse cálice. Ninguém é proibido comer a Santa Ceia, a não ser se a pessoa não é batizada, não faz parte do corpo de Cristo. Mas aqueles que fazem parte do corpo de Cristo são batizados, todos são permitidos tomar a Santa Ceia, com uma condição, que ele está realmente fazendo aquilo que Cristo determinou e da maneira que Cristo determinou. Não é da maneira que eu acho, para mim é indiferente. Ah, é? O seu estado futuro pode ser triste. Sabe por quê, irmãos? Porque a Santa Ceia é uma adoração da esperança dos cristãos. Eu estou aqui esperando o Senhor, estou fazendo o que Ele mandou, mas esperando Ele voltar. E se eu não fizer como determinou, eu vou ser réu. O que é um réu, irmãos? O que é um réu? É um condenado. E se eu não fizer a Santa Ceia como Ele mandou, eu vou me tornar um condenado. Não é um condenado que o baiano chama condenado, não. É um condenado mesmo, longe da presença de Deus. É um réu. Só que nós não paramos muitas vezes para pensar nisso. Nós paramos para pensar nisso. Então a Santa Ceia é um culto da comunhão mútua. Presta atenção nisso. A Santa Ceia, diante de tudo isso aqui, é um culto da comunhão mútua entre seres celestiais e seres humanos terrenos. Simbolicamente o pão e o cálice simbolizando o corpo do Senhor, e o Senhor presente e o Espírito Santo presente. Olha que mesa. Olha que mesa que nós estamos participando.
É a comunhão mútua entre seres celestiais e seres terrenos, seres humanos. Os seres celestiais nós não vemos com os olhos da carne, mas vemos pelos olhos do Espírito. Agora os seres humanos nós vemos e nos enganamos, mas os seres celestiais não nos enganam não, irmãos. Ele se faz presente realmente. Então a Santa Ceia é o quê? É a mesa do Senhor Deus com os homens aqui na terra. A Santa Ceia é a mesa do Senhor Deus, através de Cristo, com os homens aqui na terra. É Deus nos servindo para a nossa comunhão com Ele. Não é o presbítero dando para você o pão, e você, literalmente é o presbítero passando, dando para você o pão e o cálice. Só que tem uma coisa, é Deus presente nesse ato, nessa ação. Diante disso tudo, só me resta dizer mais duas coisinhas. Não podemos participar da mesa do Senhor indignamente, verso 27. Portanto, qualquer que comer esse pão e o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do seu réu, condenado. E segundo, não podemos nos tornar réus, quer dizer, condenado pelos elementos. Pastor não te condena, ninguém te condena. Mas grave isso na tua memória. Esses elementos podem te condenar. Senão, a Bíblia está errada. Porque, deixa eu ver aqui. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem é culpado, irmãos?